Olá, tudo bem? O deputado federal Marcel Van Hatten veio em suas redes sociais, declarou a seus apoiadores que este governo do eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá uma oposição como jamais vista e que os mesmos apoiadores não venham a desanimar. Confiram. E passando diretamente ao assunto, claro que a maioria certamente não conseguiu nem assistir à televisão, eu por obrigação profissional, digamos assim, assisti o quanto pude, né? Assisti o discurso inteiro do ex-presidiário, do Lula, assisti a fala do senador Rodrigo Pacheco, enfim, vi praticamente tudo que precisava ter assistido. E o que eu tenho para deixar de mensagem nessa live, que será curta, afinal o trabalho é imenso que nós temos pela frente e não precisamos ficar falando mais do que o necessário nesse momento. O que eu tenho a dizer é que o PT e o Lula e a turma toda que estava ali ao sorriso, que comemorem bastante, aproveitem bem esses 30 dias que os separam até o dia 31 de janeiro, já se foi o dia 1º, comemorem bastante, porque a partir do dia 1º de fevereiro, com a nossa posse, a minha para o novo mandato e dos novos parlamentares, a oposição que ele terá será, como ele gostava de dizer lá atrás, os primeiros mandatos, deve continuar repetindo, já que a megalomania dele não foi curada, só piorou, né? Terá uma oposição como nunca antes na história deste país ele viu uma oposição contra si e contra o PT. E para aqueles que são mais reticentes em relação a isso, às vezes céticos ou mesmo pessimistas, eu preciso dizer, aqueles que estão assistindo, não vai dar para fazer oposição, você está enganado. Gente, parem por favor com essa ladainha, tá bom? Parem com isso, porque se não for pelo Congresso Nacional, vai ser por onde? Todos os outros expedientes aí que estavam imaginando que seriam possíveis até o dia 31 de dezembro, não funcionaram. Eu várias vezes, inclusive, alertei e sugeri, vão ao Congresso Nacional. E eu agradeço todos aqueles que, pressionando parlamentares, deputados, né, me ajudaram a conseguir assinaturas para CPI, por exemplo, que foi uma grande vitória, apesar de não ter sido instalada. Por quê? Porque o fato de nós já termos conseguido uma CPI do abuso de autoridade para frear o TSE e o STF, que foram as instituições que garantiram também a vitória do Lula, né, ajudaram a construí-la lá de trás, primeiro com a liberação dele da cadeia, depois com a anulação dos seus processos, com a perseguição política que promoveram, enfim. Os abusos de autoridade do STF e do TSE vão precisar ser investigados e responsabilizados, e o fato de já termos conseguido as assinaturas no final do ano vai servir e muito para que recuperemos de novo as assinaturas dos mais de 100 deputados que assinaram, que se reelegeram, e a busca dos novos que não foram eleitos. Certamente vamos passar aí muito do número de assinaturas conquistadas. E não é o único instrumento. Agora é pressão total, força total, foco total no Parlamento da República, nos deputados e nos senadores. É isso. E numa democracia representativa, este é o caminho. Por mais defeitos que nós tenhamos na nossa democracia, que é jovem, que já passou por uma série de percalços, por mais difícil que vá ser esse novo mandato, porque nós temos um novo componente, que é uma ditadura do Poder Judiciário, certos membros que já romperam com o seu compromisso constitucional e por isso romperam também com o Estado de Direito, acabarão por impor um desafio a mais para quem é parlamentar, né, para quem é deputado, para quem é senador, mas nós estamos lá para isso, estamos na linha de frente. É essa mensagem, inclusive de certo otimismo, eu diria, por mais que o cenário obviamente seja desfavorável, né? É esta mensagem que eu quero deixar para todos que estão assistindo essa live nesse 1º de janeiro e que talvez estejam muito desapontados ou até indignados com o que aconteceu na história recente do Brasil, que culmina agora com a posse de um ladrão condenado em 3 instâncias, né, e que teve suas penas anuladas, apesar de todo o dinheiro recolhido, de toda a quadrilha que ele liderou, de tudo que nós vimos pela Operação Lava Jato ser revelado, agora volta à presidência da República. Então, nós precisamos nos organizar, nós precisamos fazer a nossa parte, e ela é por meio de uma oposição forte, consistente, porque senão, por que eu teria concorrido a deputado federal? Por que tantos concorreram a deputado federal? Muitos se venderam no meio do caminho, e isso lamentavelmente é histórico no Brasil.
Mas também nós já vimos impeachment de uma Dilma Rousseff acontecer por causa da pressão do povo. Hoje a gente esqueceu isso. Aliás, o povo acordou, o povo está muito mais ativo agora, nestes anos, do que no passado. Sim, é por isso mesmo que estão acontecendo mais perseguições, é por isso mesmo que o establishment não quer ouvir o povo falar o que pensa, e é por isso mesmo que é mais necessário ainda que deputados e senadores se levantem e digam: nós somos oposição. Mesmo que seja um grupo pequeno, e desde que seja coeso e organizado, ele consegue influenciar e muitos demais colegas parlamentares. Isso eu vejo no meu dia a dia. É graças, repito, à pressão de fora que vem em cima dos deputados e senadores, mas obviamente articulado em conjunto com um grupo de parlamentares interessados em defender o Brasil, que é possível fazer uma oposição de verdade para, em 4 anos, ou talvez menos do que isso, a direita se organizar e conseguir ter a presidência da República de volta. Liberais, conservadores, todos precisam se unir no momento justamente de crise, de dificuldade, que essas correntes, todas dentro da direita, precisam entender que não são as vaidades que devem nos separar, não são as diferenças que devem nos separar, mas aquilo que nós temos em comum, que é este inimigo, adversário político sim, mas também inimigo da nação, uma pessoa que foi condenada e tem toda uma quadrilha voltando ao poder, que deveria estar presa, é inimigo da nação brasileira. Ele precisa ser derrotado dia após dia, e por isso que a oposição tem de ser implacável, tá certo? Então seria isso que eu teria a dizer agora nesse dia 1º de janeiro. Eu sei que é algo que muitos já esperavam de mim, outros tantos eu sei que volta e meia vem aqui nos comentários e isso aí não adianta nada. Então tá bom, não adianta nada, vamos renunciar a todos os deputados que estão batalhando pelo Brasil porque não adianta nada. A sociedade que deveria estar apoiando, está lavando as mãos, está sentado no sofá de casa só mandando mensagem no Facebook ou no Instagram, estou ao vivo nas duas plataformas, para dizer: não adianta nada, sai daí, você só fala, não faz nada, e assim por diante, como tantas vezes a gente ouve mensagens injustas sendo encaminhadas a quem está tentando fazer alguma coisa pelo Brasil. É isso? Claro que não, é o contrário. Eu agradeço, aliás, aos milhares de seguidores, são mais de 800 mil em cada uma dessas plataformas, no Instagram e no Facebook, algo assim que eu tô impressionado, quase 1 milhão já, Quando terminei a campanha no Instagram, os números eram de próximos de 500 mil seguidores e subiu para mais de 800 mil só nesse período, para demonstrar como foi importante, agora ainda antes da posse do ladrão, do condenado em 3 instâncias que teve suas penas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, como foi importante já nós vermos as manifestações das pessoas que estão procurando por parlamentares que falem, que ajam em relação a esses absurdos que estão acontecendo no Brasil. Então só isso já demonstrou para mim pessoalmente, o tanto que há pessoas no Brasil como vocês que estão assistindo essa live, você que está aí agora nesse 1º de janeiro acompanhando essa minha primeira manifestação também sobre o governo Lula, o desgoverno que inicia no dia de hoje, como há interesse das pessoas por quem esteja realmente trabalhando a favor do Brasil contra a cleptocracia que quer voltar a se instalar no país. Para encerrar então, pessoal, eu agradecendo mais uma vez pela atenção de todos e por todos que sempre têm me dado apoio ao longo dessa minha trajetória, que vocês sabem não é de hoje, e não se conclui e não se joga a toalha depois de dificuldades, por maiores que sejam. Eu quero aqui dizer mais uma vez aquilo que eu disse no início da minha transmissão, desta live, que o PT, que Lula, que a turma toda aí, uma boa parte que deveria estar de volta na cadeia e que foi liberado por muitos dos juízes e ministros que deveriam colocá-los, esses atores nefastos da política e da sociedade brasileira de volta na prisão, estavam lá hoje se abraçando. Aliás, mais um comentário aqui, eu vi vários, lamentavelmente, deputados, senadores que estavam abraçados no governo do Bolsonaro, abraçando agora o Lula lá no plenário. Um absurdo total, mas como a gente sabe, o Centrão, e a gente criticou muito, eu critiquei muito o Centrão na base do Bolsonaro, inclusive disse que teria sido muito melhor se tivéssemos construído uma base ideológica para dar sustentação ao governo, não uma base fisiológica
como se fez na história desse país, mantive a minha independência e minha coerência durante todo o processo de governo de Jair Bolsonaro, e hoje as pessoas, muitas estão vendo a importância de eu ter me mantido independente ao longo de todo o período, como foi importante criticar determinados aspectos de forma construtiva, para que hoje muitos também entendessem por que aquelas críticas lá atrás foram feitas e por que tantas outras vezes apoiei, ainda melhor do que muitos da base do governo, propostas do governo que eram alinhadas com aquilo que nós da bancada do Novo entendíamos e entendemos era e é melhor para o Brasil. Agora, o que eu tenho para dizer neste encerramento, retomando, né, a minha conclusão, é que o PT, que Lula, etc., essa turma toda que, enfim, não deveria estar representando o país para o bem, mas deveriam continuar sendo exemplos de pessoas que estão pagando pelos crimes que cometeram, que comemorem nesse mês, porque em fevereiro começa o novo mandato de deputados e senadores. E em fevereiro já, atenção a todos, tem eleição das mesas diretoras. Tem eleição para presidente da Câmara dos Deputados e eleição para presidente do Senado da República. Se eu falei errado, repito. Eleição para presidente da Câmara dos Deputados e eleição para presidente do Senado da República. Se você quer pessoas alinhadas mesmo, com oposição ao PT, com Lula, preste atenção nesta data, 1º de fevereiro, porque ali se define, no dia da posse dos parlamentares, quem será presidente de cada um desses dois poderes, fazem parte do Congresso Nacional, das duas casas, melhor dizendo, do Poder Legislativo, quem será o presidente, como nós vamos influenciar nesse processo para evitar que Lula possa aprovar mais absurdos, como já aprovou no final desse ano com a PEC da gastança, né? A PEC do Lula, aquela PEC do fura-teto. Agora teremos novos deputados e novos senadores. Vamos prestar atenção para que no dia 1º de fevereiro acabe a comemoração do PT e do Lula e comece realmente aquilo que vai ser a maior oposição que o PT já teve na história. Porque governar como Lula governou de 2002 a 2010, sem oposição, com a turma toda ali batendo palma, depois elegeu até o poste a Dilma Rousseff, enfim, até que finalmente ela foi empichada no seu segundo mandato em consequência da péssima gestão e das políticas implementadas no seu governo e também da corrupção generalizada. Foi muito fácil naquela época, a primeira do Lula lá, governar sem nenhuma oposição. Quero ver agora que a gente vai estar todos os dias, todos os minutos, todas as horas, cobrando do Lula, que devia estar na cadeia pelos crimes que cometeu, mas foram anuladas suas penas pelo Supremo Tribunal Federal, por uma série de ministros e apoiadores que foram também condenados nesses processos como membros de uma quadrilha, depois anulados pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver o inferno que pessoas de bem, honestas, pessoas que querem um Brasil melhor, vai fazer da vida política deles no governo ou na administração pública, porque nós vamos trabalhar como oposição de uma forma muito, mas muito correta e séria, diferentemente de como o PT e a turma da esquerda sempre fez, que foi oposição ao Brasil e não oposição ao governo. Obviamente nós vamos aprovar projetos que eventualmente, se acontecer, estiverem alinhados com aquilo que a gente entende ser bom para o Brasil, mas nós vamos fazer oposição total a tudo que de ruim for apresentado. Certamente não vai faltar, pela qualidade dessas pessoas, qualidade péssima no governo, não vai faltar projeto ruim para a gente barrar iniciativa ou escândalo para a gente investigar, e podem contar comigo. Eu só quero uma coisa de cada um de vocês. Eu quero contar com vocês. Para concluir, eu quero contar com cada um de vocês e que cesse, por favor, você que está me assistindo agora, a hora que você pensar em ir num comentário de um deputado e dizer assim, não adianta o parlamento, não adianta por aí, por favor, pensa 2 vezes, não faz isso, não desestimula quem está trabalhando, não critica quem está tentando fazer alguma coisa pelo bem do Brasil. Sério, pensa 2 vezes antes disso. Eu sei que às vezes dá vontade, eu sei que o Congresso Nacional também está cheio de gente que deveria estar na cadeia ou em outro lugar e não na Câmara dos Deputados ou no Senado. Eu sei que nós temos uma série de problemas, mas não desestimule
quem está fazendo alguma coisa, nem perca a esperança na democracia representativa, porque quem elegeu deputados e senadores foi o povo brasileiro, foi você. E se não estão bem escolhidos, daqui a 4 anos tem que escolher melhor. Já erraram, talvez, em muitas escolhas na última eleição. Não é hora para a gente tratar disso. Tem muita gente já arrependida em quem votou para deputado e senador. Infelizmente, é da vida. Agora, se a gente quer uma democracia melhor, é por meio do fortalecimento do parlamento e principalmente do apoio aos deputados e senadores que estiverem fazendo um bom trabalho. Inclusive, recentemente eu disse, numa entrevista que eu dei ao Pânico, me perguntaram, você é o único que está falando? Eu disse, não, talvez eu seja o que mais apareceu nesses últimos meses, ou um dos que mais apareceu nos últimos meses, em razão da forma do meu discurso, ou das redes grandes que eu tenho, em virtude da manifestação que eu vim fazendo sobre temas que estavam muito candentes, né, principalmente, e que continuam, né, principalmente os abusos de autoridade do TSE e do STF. Mas não é verdade dizer que eu estou agindo sozinho, não é mesmo. Tem muitos outros parlamentares ajudando, muitos não têm as redes expressivas que eu tenho, muitos não têm o discurso como eu faço, tem formas diferentes de trabalhar, como em qualquer lugar de convívio humano, cada um tem a sua forma de trabalhar e de agir, e o parlamento é feito de 513 parlamentares, e há muita gente lá boa, e também há muita gente que pode melhorar, basta ter os incentivos corretos, e para isso eu conto com cada um de vocês, certo? Era isso que eu precisava dizer para todos, era isso que eu queria realmente deixar de mensagem de início de ano. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que me acompanharam ao longo do último ano de 2022, ao longo também do último mandato, ao longo dos últimos 4 anos, e que nós possamos ao longo dos próximos 4 anos não apenas andar juntos, mas trazer mais gente para essa nossa caminhada, tá certo? Obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Feliz Ano Novo, feliz 2023. E o Lula, eu quero ver ele ainda de volta na cadeia, e também os membros de toda a organização criminosa, a quadrilha que ele liderou de acordo com o que foi julgado em 3 instâncias do Poder Judiciário brasileiro e que foi anulado apenas por alguns ministros, inclusive muitos deles indicados pelo próprio Lula e por Dilma no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos fazer uma oposição implacável. Valeu? Feliz Ano Novo, pessoal!